Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu tenho recebido aqui vários relatos de escola sobre erros nos diários. E aí eu vou fazer esse videozinho aqui para que esses erros sejam consertados. O primeiro erro que o diário contém é na aba Configurações, na data de entrada do aluno. A data de entrada dos alunos está como 15/10/2021. O erro aqui está no seguinte: o aluno entra na turma no primeiro dia de aula, no primeiro dia letivo do ano. No caso, esse ano nós começamos as aulas no dia 7 de fevereiro. Então, todos os alunos que estão com data de 15/10/2021 devem ter essa data alterada para o dia 7 de fevereiro de 22. Também, de acordo com a secretaria, a data de alunos que entraram antes do dia 16 de março deve também ser alterada para 7 de fevereiro. Apenas os alunos que entraram depois de 16 de março é que manterão essas datas de entrada. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma maneira rápida de trocar essas datas de entrada. Eu estou mandando junto com o link no e-mail, eu estou mandando um arquivinho TXT com os erros no diário do infantil, erros no diário dos anos iniciais e erros no diário dos anos finais. Eu vou copiar aqui então a data de entrada 7/2/22 e vou colar aqui aonde está 15/10/21. Por que eu não posso agora copiar essa data aqui e colar embaixo e colar em todas? Pelo seguinte, ó, se eu copiar e colar em todos, ele vai copiar também o preenchimento da célula, que é preenchimento branco. E aí nessa segunda aqui, no segundo aluno, a célula da data de entrada vai ficar de cor diferente das demais células desse aluno. Então, ao invés de copiar da célula, tá? Eu copio aqui da barra de fórmulas, copio essa data da barra de fórmulas e colo aqui, ó. Ou eu posso também pegar desse arquivinho que eu enviei para vocês, eu posso copiar essa data aqui, 7/2, como eu fiz ali na primeira célula, e colar em todas as outras, ó. Aí a cor não se altera. Então a cor da célula ela só vai alterar se você copiar a data diretamente da célula e colar nas outras. Se você copiar desse arquivinho TXT que eu mandei ou copiar aqui da barra de fórmulas, aí a cor não vai se alterar. Então, relembrando, você só vai trocar a data de entrada dos alunos que estão com data de 15/10/2021 ou outra data que seja anterior a 16 de março. Todas essas datas, então, anteriores a 16 de março, serão trocadas para o dia 7 de fevereiro. Depois do dia 16 de março, a data se mantém. É a única coisa que você precisa mexer nessa aba de configurações. Não precisa mexer em mais nada aqui. Não vai tentar colocar em ordem alfabética outra vez, respeitando ali para colocar as datas de entrada em ordem também, porque aí vai dar tudo errado nas outras abas. Conceitos, faltas, nada disso vai ser colocado em ordem. Então é imprescindível essa atenção máxima aqui. Você só vai mexer nessa aba na data de entrada. Depois de arrumada a data de entrada, eu vou aqui para a aba aulas, tá? Ou quem prefere mexer aqui pela setinha, né? Volta ali na setinha, então, ó, eu estava na configurações, eu volto na setinha para o menu principal
e venho aqui no cronograma de aulas. No cronograma de aulas, o erro é o seguinte, eu vou mostrar para vocês o erro e depois eu mostro a solução para esse erro. Percebam que a data do fim do bimestre é dia 25/4/22. Porém, aqui na aba aulas, o bimestre está acabando, na realidade, em maio. A fórmula está colocada no lugar errado, tá? Para consertar esse erro aqui, todos eles ao mesmo tempo, e aí você está vendo também que o terceiro e quarto bimestre, a divisão deles está acontecendo no mês de outubro, o que está errado porque é no mês de setembro. E outra coisa, o segundo e terceiro bimestre, que termina e começa em julho, não tem fórmula nenhuma aqui separando ele. Isso daí vai dar rolo lá no final, quando for separar os bimestres, quando for separar as faltas que o aluno teve no primeiro bimestre e no segundo, do segundo para o terceiro e do terceiro para o quarto. Aí vai dar rolo lá também no número de aulas dadas e número de aulas previstas. Como que eu arrumo isso aqui? Tem um arquivinho TXT no e-mail que eu enviei para vocês, aba aulas. Eu já deixei direitinho o que você precisa copiar e colar na aba aulas. Notem que vocês vão pegar todas as linhas, incluindo as linhas brancas, e colar a partir da célula AG4 da aba aulas. O AG4 é lá em janeiro, ó. AG4 é o mês de janeiro. Então eu vou voltar lá naquele TXT e vou copiar tudo que tiver, inclusive as linhas em branco, que apesar delas estarem em branco, você está vendo aqui que eu dei Tab para simular as colunas lá do Excel. Então eu dei 2 tabs porque eu tenho a AG e a AH aqui no Excel. Vou colar então a partir da AG4 e agora vocês notaram aí que mudou, ó. O primeiro bimestre realmente está dividindo o mês de abril em duas partes. O segundo e terceiro bimestre divide o mês de julho em 2 partes. O terceiro e quarto bimestre divide o mês de setembro em 2 partes. Isso faz uma diferença enorme lá no final, lá na tableta final, tá? Para esses números não aparecerem para o professor ficar em dúvida sobre o que são esses números, e também para não aparecer na hora de imprimir o diário, você vem aqui e coloca a cor branca, porque aí a letra é branca num fundo branco, obviamente que não vai aparecer esses números. Esses números são para controle do diário, para controle do Excel. Então não tem necessidade nenhuma de ninguém ver esses números e muito menos de imprimir esses números. O próximo erro que tem no diário, ele aparece em todas as abas de frequência. Que erro é esse? Não está aparecendo aqui o número de aulas dadas. Ah, mas não está aparecendo, mas se o professor digitar 60 aulas ali, dá na mesma, não dá? É, realmente dá na mesma. Só que tem professor, que eu não sei por que motivo, tem professor que coloca esse número de aulas diferentes, mesmo com orientação para o número de aulas previstas ser o mesmo número de aulas dadas. Eu já coloquei ali no arquivinho as abas de frequência 2 até a frequência 12, copiar a fórmula igual a A5 e colar na célula AJ5 de todas essas abas aqui de frequência. Então eu vou pegar aqui, ao invés de eu colar aonde
está a célula aqui, na célula AJ, ao invés de colar a fórmula aqui, ele não vai deixar colar, ele vai dar o erro de que não é possível alterar a célula mesclada, ó. Olha lá, não é possível alterar parte de célula mesclada. Para eu digitar essa fórmula aqui, para eu colar essa fórmula aqui, eu venho na barra de fórmulas, colo e dou Enter. Vai aparecer o mesmo 60. Aí vocês vão falar, poxa, mas é mais fácil falar para o professor digitar esse número lá. Como eu falei para vocês, pode ter professor que se esqueça disso, pode ter professor que não sei o que passa pela cabeça dele, digite um número diferente do número de aulas previstas, e aí lá no final do ano, na tableta final, vai dar problema. Então eu vou consertar todas as abas de frequência, e aí vai evitar a dor de cabeça de no final do ano você ter que ficar procurando em qual aba o professor não colocou o número de aulas ou colocou um número de aulas diferente do que tem que colocar, tá? Vai levar um tempinho a mais? Vai levar um tempinho a mais, porém você fica livre de ter esse desconforto no final do ano do professor que esqueceu de colocar aqui. E se esquecer de colocar aqui e você imprimir, aí você tem que imprimir tudo de novo, né? Então, tô terminando aqui já, ó, tô no mês de outubro, gasta um tempinho, mas esse tempinho ele é bem gasto, porque vai te poupar de dores de cabeça futuras. Pronto, copiei e colei então a fórmula em todas as abas. Existem alguns outros errinhos aqui nas frequências. Eu vou então na aba de frequência 4 mostrar isso aqui para vocês, qual é o erro, por que esse erro aconteceu e como arrumar esse erro. O erro ele está aqui oculto também, ó, ali a fórmula, tá? Vocês não estão enxergando a fórmula aqui porque, como eu disse lá na aba aulas, esse erro, o professor, essa fórmula, esse número que apareceu aqui, o professor não precisa ver e nem na hora de imprimir precisa imprimir esses números. O erro acontece no seguinte, veja que para as faltas, para o F de faltas, conta-se do I9 até a U9. E depois das faltas justificadas, conta da I9 até a V9. Aí dá erro, por quê? Olha só, eu vou selecionar da I até a U. Da I até a U. Olha lá, ó, são as faltas que o menino teve em abril referentes ao primeiro bimestre. Se eu selecionar da I até a V, eu já estou pegando uma falta do segundo bimestre e jogando para o primeiro bimestre. Não é o dado correto, tá? Então eu tenho que mudar essa fórmula. Na outra fórmula que eu tenho ao lado, que são as faltas do segundo bimestre, vai de V até a L9, mas as faltas justificadas são da J até a L9. Se eu pegar da J até a L9, eu estou pegando como sendo do segundo bimestre desde o dia 4 de abril. E aí vai dar mais erro. Então eu preciso consertar essas duas fórmulas. A fórmula do primeiro bimestre, ao invés de ser V9, eu tenho que colocar aqui U9 e tenho que consertar aqui a fórmula das faltas justificadas. Ao invés de ser J9, eu tenho que colocar a V9. A fórmula já está prontinha aqui nesse TXT. Está aqui, ó, de I até a U, tanto para falta quanto para falta justificada. Então eu vou copiar e vou colar aqui, ó. Olha lá, ó, de I até a U. Agora tanto falta quanto falta justificada.
E na fórmula do segundo bimestre, que vai ser na célula AO9, eu vou copiar e vou colar da V9 até a L9 nas duas situações. Isso eu fiz com o primeiro aluno. Você tem que fazer com todos os alunos. Então você copia e cola na planilha toda ou até onde for a sua lista de chamada aí. Você está vendo que está aparecendo o zerozinho ali, né? É bem fraquinho ali, mas aparece o zero branco. Eu vou colocar a fonte preta aqui só para você observar como que vai funcionar isso. Eu vou colocar uma falta para o aluno aqui no dia 20 e vou colocar uma falta no dia 25. Então, olha lá. E aí o aluno continuou faltando, tá? Mas você vai ver lá nas fórmulas lá do canto direito que as faltas foram divididas, né? Até o dia 25, o aluno teve duas faltas, que multiplicado pelas 4 horas dá 8 horas de falta, e depois do dia 26 ao dia 29, são 4 vezes as 4 horas, 16 horas de falta, já vai aparecer ali no segundo bimestre. Então essas faltas contam no primeiro bimestre, essas faltas contam no segundo bimestre. Vamos ver se é isso mesmo. Primeiro bimestre, o aluno tem 8 faltas. Segundo bimestre, o aluno tem 16 faltas. E aí, se eu for na taleta do primeiro bimestre, ele está com 8 faltas. Na taleta do segundo bimestre, ele tem 16 faltas. Isso no mês de abril. Se eu for lá na taleta final, vai mostrar aqui, ó, as 8 faltas de abril no primeiro bimestre e as 16 faltas de abril no segundo bimestre. A mesma coisa acontece em julho, vai ter falta do primeiro e do segundo bimestre, e a mesma coisa acontece em setembro, vai ter falta para ele no terceiro e no quarto bimestre. Vamos voltar lá então. Eu estava na frequência de abril, já arrumei as fórmulas e aí eu vou colocar a fonte branca de novo aqui, porque esse número ali o professor não precisa ver, senão o professor ainda vai e apaga essas fórmulas que nós colamos. O próximo erro, ele vai estar na frequência de julho, que é o mesmíssimo erro, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui então, frequência de julho, o erro tá lá, ó, de I9 a M9, então do I até o M é o correto, ó, de I até M, é a primeira semana de julho, que faz parte do segundo bimestre. Só que as faltas justificadas tá indo da I até a L, ou seja, não está pegando o dia 7 de julho, que faz parte também do primeiro bimestre. Então aqui eu tenho que trocar o L para M, e depois nas faltas do terceiro bimestre, ele começa a contar no N. Ele começa a contar a falta no N, porém a outra fórmula começa a contar a falta no M. Aí a falta vai ser contada duas vezes, ó. Ela vai ser contada no primeiro bimestre e no segundo bimestre. E aí pode complicar a vida do aluno lá no final do ano. Então vamos arrumar essa fórmula aqui e depois arrumar todas as outras. Na aba 7, na aba da frequência 7, a célula AN9, eu vou copiar a fórmula correta. Vou vir aqui na AN9 e colar a fórmula correta. Vocês vão ver que em vez de IL9, eu colo, olha lá, I9M9, já está prontinho. Vou copiar e colar agora os erros, a fórmula correta, quer dizer, vou apagar lá o erro que tem no diário e vou colar aqui, ó, N9 até S9 nas duas situações, de falta e de falta justificada.
tá? Que aqui tá, uma tá no N e a outra tá no M, conforme eu mostrei para vocês. Pronto, tá? Copiado e colado. E agora eu vou copiar e colar para todos os alunos do diário aqui, ó. Beleza. Feito isso, quer dar uma conferida aqui na fórmula de setembro, ó. O bimestre acaba dia 28 de setembro. Então, 28 de setembro está na AB. Para somar as faltas do terceiro bimestre, ele vai pegar daí até a AB. Olha lá, daí até a AB, daí até a AB. Em setembro está certo. Depois, no quarto bimestre, ele só conta o 29 e o 30. Então, ele só conta a C e a D, que é o que eu tenho na fórmula. A C e a D, tanto para falta quanto para falta justificada. No diário da educação infantil, são apenas esses erros que devem ser arrumados. E eu espero que vocês tenham entendido e consigam fazer as modificações necessárias. Quem precisar de ajuda pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail tutoria@seduc.trescorações.mg.gov.br. Até uma próxima oportunidade e bom trabalho a todos.